Vamos para o nosso tempo de estudo na Palavra de Deus. Eu convido os irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus. Nós começamos há algumas semanas, meses na verdade, a estudar o Sermão do Monte. E estamos caminhando aí nesse estudo desse trecho tão importante e tão famoso das Escrituras. Um dos grandes privilégios e uma das grandes tarefas, eu entendo, para nós pregadores, é um pouquinho do que eu falei na aula da Escola Bíblica Dominical. Nós recebemos a tarefa de pregar todo o conselho de Deus, e não somente alguns trechos selecionados. E eu entendo que a melhor maneira de fazermos isso, de cumprirmos essa tarefa, é através da pregação expositiva, onde nós pregamos a palavra de Deus, versículo por versículo. Como recebemos essa responsabilidade de pregar todo o oráculo de Deus, o texto que nós vamos estudar nessa noite não é de todo fácil, não é um dos textos mais fáceis das Escrituras. Existem algumas controvérsias ao redor dele, algumas interpretações que têm sido motivo de discussão no decorrer da história. Não seria um texto que naturalmente um pregador escolheria para tratar, mas como nossa proposta é pregarmos todo o conselho de Deus, hoje o Senhor nos presenteia com o privilégio de passarmos algum tempo nessa passagem. Então vamos fazer a leitura juntos do capítulo 5 de Mateus, do verso 17 até o verso 20. E eu convido os irmãos e amigos a se colocarem em pé. Aqueles que podem, por favor, se coloquem em pé para que façamos a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, verso 17 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo para que Ele nos guie no estudo da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nós entramos na sua presença mais uma vez pedindo o teu direcionamento. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que possa nos capacitar a entendermos a respeito de Ti nessa passagem que nós lemos. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que eu tenha clareza suficiente para transmitir esses ensinos de forma simples e que a Tua palavra possa ser poderosa entre nós. Eu peço-Te também pela irmã Marilda, por esse tempo difícil que ela tem enfrentado. Eu peço ao Senhor que dê sabedoria aos médicos para que possam tratá-la da melhor forma possível. E nós rogamos as suas misericórdias para ela e para nós, para que tenhamos o privilégio de ela se restabelecer, se restaurar e estar conosco muito em breve. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. Irmãos, a mensagem que nós temos hoje pode ser resumida na seguinte declaração. A verdade que eu gostaria que vocês saíssem daqui lembrando nessa noite é a seguinte: o propósito original da lei é mostrar que todas as pessoas são pecadoras e incapazes de cumprir a lei por si mesmas. Aqueles que tentam rebaixar os padrões da lei serão julgados por ela, enquanto aqueles que reconhecem sua necessidade de salvação encontrarão graça em Deus. Esse é um resumo de tudo aquilo que nós vamos estudar na mensagem de hoje. Irmãos, no versículo de número 17, Jesus, ele aborda uma questão fundamental aqui. Ele aborda uma questão fundamental.
Muitas pessoas nos dias de Jesus estavam debatendo a respeito sobre o que ele pensava sobre a lei de Moisés e sobre os profetas. Os líderes religiosos frequentemente confrontavam Jesus sobre questões da lei. Muitos judeus esperavam que o Messias trouxesse uma nova regra, uma nova lei, que ele derrubasse a lei antiga e estabelecesse um novo código de conduta. Eles chegaram a essa conclusão porque eles tinham uma interpretação errada de um texto que está presente em Jeremias capítulo 31, no versículo 31, que diz assim, vou pedir para eles colocarem lá, Jeremias 31, 31, que diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, o que eles entendiam é que uma nova aliança seria estabelecida quando o Messias chegasse e que ela substituiria a antiga aliança com novos padrões de moral e novos padrões de conduta. Os fariseus, os escribas, eles também perceberam que os padrões de justiça de Deus eram impossíveis de serem cumpridos. Por isso, eles criaram um certo código de tradições que eram difíceis de serem observados, mas ao mesmo tempo muito mais fáceis de serem cumpridos e seguidos do que a própria lei. No entanto, essas eram tradições que haviam sido adicionadas à lei e que não tinham respaldos bíblicos. Jesus, por sua vez, ele não se encaixava nesses moldes tradicionais desses líderes religiosos chamados fariseus. Ele respeitava a lei? Sim, Jesus respeitava a lei. Mas também ele ensinava coisas que iam muito além da lei, das tradições que eram ensinadas pelos fariseus. Os ensinos de Jesus não diminuíam o padrão da lei de Deus. Pelo contrário, os ensinos de Jesus defendiam a lei. Ele não apenas ensinava o padrão de Deus, mas ele também vivia de acordo com aquele padrão. Algo que eu e você somos incapazes de fazer. Como eu falei para vocês, somos incapazes de obedecer perfeitamente à lei de Deus. Jesus, ele se referia aqui nesse texto à lei e os profetas. E essa era uma maneira muito comum nos períodos entre os judeus, nos tempos de Cristo, para se referir ao Antigo Testamento. É uma das maneiras como eles dividiam o Antigo Testamento entre a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés e todos os profetas que vêm na sequência. Então ele enfatiza aqui, irmãos, a importância das Escrituras como a palavra de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é destacar os seus ensinamentos eram baseados no Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo aqui para nós, o que ele está destacando, é que nós nunca poderemos entender o Novo Testamento se nós o separarmos do Antigo Testamento. O que ele está falando é que o Antigo Testamento apontava para coisas que somente são materializadas no Novo Testamento. E é importante nós notarmos como em cada parte aqui do Sermão da Montanha, ela está se conectando invariavelmente com a parte anterior. Quando nós olhamos para o início do Sermão do Monte, nós percebemos Jesus ali falando a respeito do caráter e de como deve ser a conduta daqueles que são seus filhos, que são cidadãos do reino. E nós vimos isso lá no versículo 2 até o versículo 12. Leia comigo mais uma vez, só para nós relembrarmos o que falamos ali. Mateus capítulo 5, versículo 2 até o versículo 12. Ele diz assim, quem são os cidadãos do reino? Quem são cristãos? Qual é a característica deles? Ele coloca aqui, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós já cobrimos, já estudamos cada um desses versículos nas mensagens anteriores. Então, aqui na primeira parte, nós temos a descrição dos cidadãos do reino dos céus. Nós temos aqui um retrato de como é um filho de Deus. Essas são as características dele. Em seguida, Jesus explicou como é o papel desses cidadãos dos céus aqui na terra. Como deve ser a nossa vida como cristãos aqui na terra. E ele fala do versículo 13 até o versículo 16. Vamos ler mais uma vez. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, uma vez que nós somos descritos nos versículos 2 a 12, como sendo esses indivíduos cidadãos do reino de Deus, nós devemos viver como sal, ou seja, nós devemos dar sabor e preservar esse mundo, e nós também devemos viver como luz, ou seja, nós devemos iluminar a escuridão espiritual que o nosso mundo está arraigado. Agora, nos versículos 17 até o versículo 20, Jesus ele vai estabelecer a base para todas as suas instruções. Ele vai destacar que a sua mensagem não é uma ruptura com o passado, mas o cumprimento das escrituras antigas. Ele enfatiza aqui que a palavra de Deus é o modelo supremo de justiça. Que a palavra de Deus é a verdade pela qual os crentes devem viver. Aqui, Jesus ele adverte contra o pensamento comum que alguns tinham naqueles dias de que ele estava vindo para abolir a lei. Como nós sabemos que esse era o pensamento de muitos naqueles dias? Quando nós lemos o versículo 17, ele começa dizendo assim: não pensem que vim revogar a lei. Por que ele está dizendo isso? Porque existiam pessoas que pensavam isso. Existiam pessoas que estavam dizendo que Jesus ele não seguiria a lei, que ele iria romper com o Antigo Testamento. E de fato, irmãos, Jesus rompeu com muita coisa, principalmente as tradições. As tradições que os fariseus haviam acrescentado como uma maneira de parecer que eles estavam seguindo a lei. De fato, irmãos, nós sabemos, a lei servia como um aio, como um instrumento para nos conduzir até Deus. A lei foi colocada para que nós pudéssemos perceber que somos incapazes de segui-la. Se nós dependemos de obedecer à lei para sermos salvos, todos nós estamos perdidos, porque somos incapazes de seguir a lei. Os fariseus sabiam disso. Então o que eles fizeram? Criaram um monte de tradições, um monte de leis legalistas para dizer que se você fizer isso, isso e isso, você está seguindo a lei. O que de fato não estava nada daquilo nas Escrituras. Eles fizeram uma maneira, eles desenvolveram um sistema para parecer que eles eram capazes de cumprir, parecer que eles eram capazes de seguir. No entanto, Jesus queria deixar claro aqui, ele não veio para anular a lei, mas ele veio para romper com as tradições que os fariseus haviam estabelecido, mas que estavam fora da palavra. Em seu ministério, irmãos, Jesus usava as Escrituras para confrontar os escribas
e os fariseus. Por isso que muitas vezes ele os chamou de hipócritas. Ele alertava que eles não poderiam viver de acordo com padrões que diminuem a lei de Deus, porque era isso que eles estavam fazendo. Eles diminuíam o padrão de Deus ao estabelecerem algumas leis que pareciam dessa forma, que o homem poderia cumprir a lei, quando na verdade o homem era incapaz de fazê-lo. A chave, irmãos, para uma vida justa, a chave para uma vida piedosa é obedecer a palavra de Deus. E a fim de nós entendermos melhor o ensino de Jesus aqui, nos versos 17 até o versículo 20, nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Pode voltar para os slides, por gentileza? Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Em primeiro lugar, a primeira parte, o primeiro ponto que nós vamos destacar nessa noite está no versículo 17 até o versículo 18, onde nós vemos a validade da lei. A validade da lei. Se vocês puderem passar, eu agradeço, porque aqui para mim está falando aguarde, aguarde, aguarde. Então, o primeiro ponto é a validade da lei. Olha comigo o versículo 17 e 18. Verso 17 e 18 na sua Bíblia, ou na projeção, se eles colocarem. Versículo 17 e 18 diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus está enfatizando aqui, irmãos, como eu falei, que ele não veio para desrespeitar, para quebrar ou para abolir a lei de Deus. A lei de Deus, ele está se referindo ao Antigo Testamento, aquilo que está registrado no Antigo Testamento. Ele não veio para descartar tudo aquilo e estabelecer um novo propósito. Pelo contrário, ele veio para cumprir tudo aquilo e ele afirmou que tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento é verdadeiro. Ele não vivia uma vida de contradição com a lei, mas ele confrontava as tradições dos líderes religiosos da sua época, que haviam acrescentado muitas regras e regulamentos à lei de Deus. Isso tinha causado uma verdadeira confusão. A linha para sabermos se estávamos seguindo a lei de Deus ou não, não era mais a linha que Deus tinha estabelecido, mas uma linha que os homens tinham estabelecido. O que os fariseus estavam fazendo era colocar basicamente uma religiosidade de performance. Você podia medir a sua performance espiritual baseado no seu nível de obediência às leis que eles haviam criado. Perceba que quando você vai estabelecer certos parâmetros para que alguém possa ser julgado mais crente ou menos crente, todas as vezes que você faz isso, você ocorre e cai no pecado. O que esses fariseus faziam é constantemente isso. Eles criaram um sistema religioso performático. E Jesus vem e confronta as suas tradições. Jesus vem e confronta essa religiosidade. Ele criticou todas as tradições orais que haviam sido desenvolvidas e ensinadas ao lado da Escritura. E o triste é que muitos desses escribas e fariseus colocavam essas tradições no mesmo nível da Bíblia, como inspiradas, como algo que era revelação de Deus. E quando Jesus disse que a justiça dos seus seguidores precisava exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, ele estava destacando que a justiça não era algo externo. A justiça não é algo que você pode alcançar por você mesmo. Se você está tentando ser justo diante de Deus, baseado no que você pode oferecer, você vai falhar. Você é incapaz de fazer isso. Os fariseus achavam ser capazes. Por quê? Porque eles diminuíram o padrão, colocaram critérios que eles conseguiam alcançar, impuseram esses critérios nas outras pessoas e disseram: se você quer ser justo, você precisa fazer isso, isso e isso. E se você fizer, você será justo. Qual era o propósito da lei? Mostrar que não há um justo, nem um sequer.
Então o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é desafiar a ideia de que seguindo um determinado conjunto de regras é o suficiente para alguém entrar no reino dos céus. Esse era o ensino dos rabinos. Esse era o ensino de muitos escribas, de muitos fariseus, de muitos que eram autoridade religiosa dentre o povo de Israel. E Jesus vem para quebrar com essas tradições. Jesus vem com uma autoridade pertencente a ele mesmo. Os outros usavam autoridades de outras pessoas para estabelecerem a lei de Deus. Jesus não fazia isso. Jesus falava com a autoridade que pertencia a ele mesmo. Então Jesus está mostrando que a verdadeira religião não é uma religião de aparências. Não é uma religião de externo, de exterior. Mas é uma religião de transformação interna. É uma religião de relacionamento genuíno com Deus. Jesus, então, ele ressalta a validade da lei aqui. Em primeiro lugar, principalmente porque ela é de autoria divina. Por que ele está dizendo aqui que a lei ela tem validade? Porque a lei ela foi dada por Deus. Quando nós olhamos lá em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, se você é um leitor das Escrituras e um crente dedicado, você sabe que lá em Êxodo capítulo 20 nós temos os 10 mandamentos. É o registro dos 10 mandamentos. Quando Deus vai entregar para Moisés as tábuas da lei, e ali, então, ele começa. E no versículo 1, versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo, o texto começa assim. Então, o quê? Deus falou todas essas palavras. Então, toda a lei que foi dada a Moisés veio de onde? Da boca de Deus. Jesus sabia disso. Jesus sabia que toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada. E a que você acha que Jesus está se referindo quando ele diz toda a Escritura é divinamente inspirada? Ao Antigo Testamento. Era o que ele tinha de Escritura naqueles dias. E ele sabia que os mandamentos, que a lei de Deus, ela compõe o Antigo Testamento. E uma vez que Deus ele é verdadeiro, amém? Deus é verdadeiro? Deus é imutável. Então, a sua lei também é verdadeira e a lei de Deus, ela também é imutável. A lei de Deus sempre exigiu uma coisa: obediência. Para que serve a lei? Para ser obedecida. E Deus exige de nós uma obediência, tanto com atitude, como também com o coração. Ele não quer simplesmente que nós façamos porque temos que fazer. Ele quer que nós façamos com um coração adorador, com um coração rendido a Ele. E durante a história, muitos regulamentos detalhados foram adicionados à lei de Deus. Muitos dos fariseus haviam tornado a religião algo muito complexo, muito complicado. Mas não era assim desde o princípio. Não era esse o propósito de Deus quando ele estabeleceu a lei. Quando Jesus disse que ele não veio aqui abolir a lei ou os profetas, ele estava se referindo a toda a revelação do Antigo Testamento. E ele está dizendo que ele veio cumprir não apenas os 10 mandamentos, mas também os outros ensinamentos e princípios encontrados nas Escrituras. Perceba que muitos acabam resumindo tudo aos 10 mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui é algo muito maior que isso. Ele fala a respeito da lei e os profetas. Ele veio para cumprir tudo, porque a lei, em segundo lugar, ela é fundamental, porque foi confirmada pelos profetas. No versículo 17 ele fala isso. Os profetas, irmãos, eles desempenharam um papel importante ao reafirmar
e fortalecer a importância da lei de Deus. Foi engraçado, algumas semanas atrás, nós fizemos uma visita, né, para a casa da irmã Viviane, do seu marido, da sua família. E ao chegarmos lá, a filha dela chegou e falou: pastor, você é profeta? Ela, na verdade, eu me senti num concílio, né, pastor Ruth? Ela me fez, eu acho que umas 30 perguntas num espaço de 1 minuto. Mas era muita pergunta. E a gente foi respondendo, tentando responder ali. Foi bem gostoso a nossa interação. Mas ela me fez essa pergunta: pastor, o senhor é profeta? E eu expliquei para ela: sim. Porque o que é ser um profeta? É anunciar a palavra de Deus. Então, por mais que eu não tenha o ofício de um profeta, como existiram os profetas no Antigo Testamento, mas todo aquele que hoje que exerce a função de proclamar o Evangelho, ele exerce a função profética. Então é dessa forma que nós entendemos. Os profetas no Antigo Testamento, eles validaram a lei, por quê? Porque eles falaram como boca de Deus. Eles estavam ali dedicando suas mensagens e advertindo as pessoas, e a base para toda a sua advertência, o argumento que os profetas usavam para toda a sua mensagem era a lei, o Antigo Testamento. Então os profetas, eles abordaram diversos aspectos da lei de Deus. E nós poderíamos dividir a lei em algumas partes, irmãos. E é importante, eu não quero me delongar muito nisso, porque eu poderia gastar o resto do ano só falando sobre a tripla aplicação da lei. Mas nós poderíamos entender a lei como, primeiramente, a lei moral. Então, existem aspectos da lei que implicam na moralidade humana. Existem também outro aspecto da lei, que é aquilo que nós chamamos de lei cerimonial. Eram as leis que haviam sido estipuladas por Deus para a nação, para que eles pudessem viver como povo. E, vocês se lembram? O governo que Israel havia estabelecido durante muito tempo na vida deles era um governo teocrático. Então, quem governava Israel? Israel tinha um presidente? Israel tinha um rei? Israel tinha o rei dos reis. E triste nós vemos na história como eles não se contentaram com isso e depois quiseram escolher um rei como as nações ao seu redor. Todas as vezes que o povo de Deus quer imitar as nações ao redor, quebra a cara. Olha as consequências que eles tiveram com reis terríveis. Só você ler as Escrituras e você vai ver o quanto isso foi prejudicial para o povo de Israel. Mas nós temos então aspectos do povo, da lei, que eram as leis civis. E também nós temos outros aspectos que se aplicam à lei, que não são relacionadas à moral, que não são relacionadas à lei cerimonial, que não são relacionadas também a leis judiciais. E o que acontece? Eles condenavam práticas como idolatria, o adultério, a mentira, o roubo, que todas elas não estão em conformidade com os mandamentos, com a lei. Além disso, muitos líderes da religião judaica, eles exortaram nobres, o povo em geral, a obedecerem à lei, enquanto eles mesmos não a obedeciam. A obra do profeta, irmãos, era claramente chamar essas pessoas ao arrependimento, enquanto eles transmitiam a vontade e os princípios da lei divina. Quando nós vemos em Lucas capítulo 16, Jesus ele conta ali a história sobre um homem rico que havia morrido e tinha ido para o inferno. E ele queria que alguém molhasse a ponta do dedo e colocasse nos seus lábios a fim de refrescar a sua língua. Então, para que os seus irmãos, preocupado pela situação que ele estava, e ele não queria que os seus irmãos passassem pelo mesmo que ele estava passando, ele pede para que alguém fosse enviado dos mortos para ir pregar para os seus irmãos. Ele achava que dessa forma, então, seus irmãos se arrependeriam, porque seria algo extraordinário. A resposta que esse homem recebeu foi a seguinte, no verso 29 a 31. Lucas 16, 29 a 31. Abraão respondeu: eles têm Moisés e quem? Os profetas. Ouçam-nos. A quem ele está se referindo aqui? Moisés e os profetas. A lei
o Pentateuco e o restante dos livros do Antigo Testamento. Aí no verso 30 ele diz, mas ele instruiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Você concorda? Se alguém ressuscitar dos mortos e falar, tudo é real, gente. Tudo é real. Arrependa-se, porque eu estive lá e estava sofrendo condenação no inferno ardente. A gente poderia imaginar que dessa forma as pessoas se arrependeriam, né? Olha o que ele diz. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, se eles não ouvem o Antigo Testamento, se ele não ouve as Escrituras, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A incredulidade do ser humano é terrível. Eles nunca acreditariam. Você pode argumentar. Eles iam falar, não, é mentira. Não, foi outra coisa, não tinha morrido não. Viajou, estava alucinando. Não resolveria. Então ele coloca de forma clara que o Antigo Testamento não apenas é importante porque é divino, não apenas é importante porque é verdadeiro, não somente é importante porque foi atestado pelos profetas, mas é importante porque tem o poder de Deus para a salvação. Através dele, as pessoas são apresentadas ao Evangelho. Em terceiro lugar, a lei, ela é fundamental também porque foi cumprida em Cristo. Olha o que diz o versículo 17. Versículo 17 diz assim, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Agora a pergunta é, o que Jesus estava dizendo aqui quando ele fala que ele cumpriu a lei? O que Jesus está enfatizando aqui, irmãos, é que ele é o cumprimento das Escrituras. Isso não significa apenas que ele completou o ensino que era contido no Antigo Testamento. Embora isso é verdade. Ele completou aquilo que o Antigo Testamento apontava. Também não significa apenas que ele viveu uma vida sem pecado, que ele cumpriu a lei, no sentido que ele obedeceu a lei perfeitamente e ele não pecou enquanto viveu aqui. Embora isso também seja verdade. A mensagem central aqui é que toda a Escritura, desde as profecias até os profetas, apontam para ele. Por isso que ele é o cumprimento. Tudo apontava para ele. O Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, João 5,39 diz assim, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E ele diz, e são elas mesmas que o quê? Testificam de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Que as Escrituras, e aqui ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, apontam para quem? Apontam para Jesus. E os cristãos estão muito familiarizados com essa ideia de que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele revela o verdadeiro significado das promessas e da lei de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, irmãos, Jesus ensina que ele cumpre a lei. Agora vamos ver como ele fez isso. Como Jesus cumpre a lei. Coloca nos slides, por gentileza. Primeiramente, Jesus cumpre a lei por meio do seu ensino. Jesus cumpre a lei por meio do seu ensino. Ele revela o verdadeiro significado dos mandamentos. Você se lembra que eu disse para vocês o que os fariseus fizeram para parecer que eles obedeciam a lei? Ressignificaram a lei. Reescreveram a lei. E colocaram ela de uma forma que eles escolheram, que eles conseguiriam obedecer. Obviamente que nem eles mesmos conseguiam, mas diante do público, diante das pessoas, eles viviam uma hipocrisia e parecia que eles seguiam a lei. Agora, o que Jesus vem aqui nesse trecho, onde ele está restabelecendo a lei, ele vem e ele revela o verdadeiro significado dos mandamentos de Deus.
E nós teremos o privilégio de estudarmos isso quando nós chegarmos no versículo 21 em diante. Porque do verso 21 em diante, nós veremos Cristo explicando o real significado da lei. Vamos ter uma palhinha, só ler um pouquinho. Olha o que ele diz no versículo 21. Mateus 5, 21. Ele diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Quem são os antigos aqui? Os pais na fé. Ele diz, não mate. Então quem são esses antigos? Aqueles que receberam a lei, aqueles que receberam os 10 mandamentos, porque eles receberam as tábuas da lei, e lá diz, não matarás. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus vem e fala o seguinte, você está dizendo, eu não mato, então eu não caio, não quebro essa lei. Jesus vem e fala, não é bem assim, pequeno gafanhoto. Ele diz, não é bem assim o caminho. Olha lá o que ele vai dizer no versículo 22. Eu, porém, lhes digo. O que ele está fazendo aqui? Os fariseus pegaram a lei, ressignificaram e disseram o que ela não diz. Agora, eu sou aquele quem deu a lei. Eu tenho autoridade para dizer o que a lei significa. Eu tenho autoridade para estabelecê-la. E eu vou fazer agora. Ele diz, eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Pesado? É só matar que Jesus está falando aqui? É muito mais profundo. Olha o que ele vai dizer no versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Verso 27. Não cometa adultério. E muitos poderiam estar pensando naqueles dias. Eu nunca traí a minha esposa. Eu nunca adulterei. Estou logo livre dessa conta. Aí vem Jesus e reestabelece o real significado da lei. E ele diz no verso 28. Eu, porém, lhes digo. Todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. O que você acha? Jesus está anulando a lei? Jesus está enfraquecendo a lei? Sim ou não? Pelo contrário. Jesus está libertando a lei de conceitos e interpretações distorcidos que os fariseus haviam estabelecidos. E ele está agora permitindo que a lei seja exposta e colocada de uma maneira clara para o povo, para eles perceberem, vocês não são capazes de seguir a lei. Vocês acham que são, porque o que foi apresentado para vocês como lei não é lei. Você acha que você não está adulterando porque você não sabe o que eu quero dizer com o adultério. Você acha que você está guardando o sábado porque você não sabe o que eu quis dizer com isso. Você acha que você está se mantendo puro ao não matar alguém, mas você não sabe o que eu quis dizer quando eu estava falando sobre não matar. Jesus não enfraquece a lei. Jesus, pelo contrário, a reestabelece com mais força. Em segundo lugar, irmãos, Jesus cumpre a lei em suas obras e estilo de vida. Não só no seu ensino, mas nas suas obras e no seu estilo de vida. Ele demonstra o verdadeiro significado da lei ao viver de acordo com ela. Jesus foi o cumprimento da lei porque a lei era o estilo de vida dele.
Era como ele vivia. Ao contrário dos fariseus, que tornaram a obediência à lei uma tarefa árdua, mas performática, Jesus a cumpre com alegria e a escreve nos seus corações. Terceiro lugar, Jesus cumpre a lei em sua morte. Ele suporta a pena que qualquer transgressão da lei acarreta, demonstrando santidade diante da lei. A crucificação de Jesus, irmãos, revela a gravidade de se quebrar a lei. Jesus precisou ser morto, crucificado, porque nós quebramos a lei. Em quarto lugar, a morte de Jesus marca uma nova era em que certos elementos, prestem atenção, eu vou repetir. A morte de Jesus marca uma nova era em que certos elementos da lei são cumpridos e, portanto, abolidos. Alguns rituais cerimoniais, como, por exemplo, sacrifícios, festas, leis dietéticas, a guarda do sábado, não são mais necessários para o cristão neotestamentário. Por quê? Porque todas estas coisas apontavam para Cristo. E hoje Cristo é o cumprimento delas. Você me diz, mas pastor, aonde diz isso? Olha comigo, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Esse é mais um tópico que nós poderíamos gastar muito tempo, mas eu quero pelo menos pontuar com vocês algumas coisas. Hebreus capítulo 10, versículo 11 a 18. Aqui o autor vai tratar sobre os sacrifícios. E ele diz o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem o quê? Remover pecados. Agora ele está apontando para que sacrifício? Para os sacrifícios que as pessoas tinham que fazer, oferecendo o cordeirinho, e lá o sacerdote e oferecia então aquele sangue como apaziguar, uma maneira de apaziguar o seu relacionamento com Deus. Agora, olha o que ele diz no verso 12. Ele fala, Jesus, porém, perceba, ele está fazendo um contraponto do sacrifício, do animalzinho, com o de Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido várias vezes, como ele falou que o sacerdote tinha que fazer, ele fala, não, tendo oferecido para sempre, o quê? Um único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo. Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e da sua iniquidade jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, preste atenção, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Precisamos oferecer um sacrifício de um animalzinho porque pecamos? Por que não? Porque Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos e ofereceu sua própria vida, seu próprio sangue, vertido na cruz do Calvário, como um pagamento para o pecado. E por causa disso, não há mais necessidade, porque Ele é o sacrifício perfeito. O Antigo Testamento ordenava o sacrifício, mas Jesus é o cumprimento dele. Não precisamos mais realizá-lo porque Jesus já o fez. Então, oferecer sacrifício de animais se faz necessário, de forma alguma. Por quê? Porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sangue vertido de uma vez por todas. Por isso não oferecemos mais. Agora você me diz, mas e sobre as leis,
As leis dietéticas, você se lembra? Levítico coloca tanta coisa que eles não podiam, que eles deviam, da roupa, disso, daquilo outro, da guarda de festas, de dias, de sábados. Como podemos entender? O próprio Novo Testamento interpreta isso de forma clara. Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz assim, Colossenses 2,16. Paulo, tratando sobre esse mesmo conceito com judeus, ele diz, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por que ninguém devia julgar se você cumpre, se você não cumpre, se você come determinada coisa, se você não come, se você faz as festas do Antigo Testamento, se você segue o sábado ou não? Ele vai dizer no versículo 17, ele fala assim, porque tudo isso, ou seja, as comidas, as bebidas, os dias de festas, as luas novas, os sábados, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Quem era esse que havia de vir? O que é uma sombra, gente? A sombra representa algo. Se você vê uma sombra de uma pessoa, aquela sombra representa uma pessoa. O que as festas, as comidas, as bebidas, a lua nova, os sábados representavam? Ele diz no verso 17, porém, o corpo é de Cristo. Não precisamos mais guardar a lei cerimonial, porque a lei cerimonial foi cumprida aonde? Em Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento. Todas essas coisas apontavam para ele como uma sombra. Quando ele veio, ele cumpre. A sombra faz sentido quando você vê a pessoa? Você vai conversar com a sombra? Oi, sombra. Você vai conversar com o indivíduo, com a pessoa. Então não faz sentido você guardar aspectos que apontavam para aquele que já veio. Também, irmãos, certos aspectos da lei civil que se aplicavam a Israel não são aplicáveis mais à igreja hoje. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando você tinha um filho rebelde e obstinado, ele deveria ser apedrejado por todo o povo. Hoje fazemos assim? Alguns merecem, né? Não fazemos. Por quê? Porque isso não se aplica mais, não se aplica a nós. Também, quando pessoas eram pegas em adultério no Antigo Testamento, eles eram condenados à morte por apedrejamento. Então, aspectos da lei cerimonial, da lei civil também não se aplicam mais, não se aplicam a nós, como se aplicou a Israel. Quinto lugar, finalmente, Jesus cumpre a lei em seus discípulos, ao escrevê-la em seus corações, por meio do Espírito Santo. Isso é central na promessa da nova aliança, irmãos. Os cristãos obedecem à lei, não como uma regra externa, mas eles recebem um novo coração, uma regeneração. É somente assim que nós teremos prazer na lei de Deus. E sabe, a lei de Deus não é um fardo para o salvo. A lei de Deus não é algo que lhe tira a paz, mas são trilhos que os guia em direção a Deus. Enquanto o amor a Cristo, enquanto há amor a Cristo, o Espírito Santo então o capacita a viver a vida cristã. Jesus enfatiza a eterna validade da lei, assegurando que ela não será abolida de forma alguma. Mesmo quando os céus e a terra deixarem de existir e o tempo for substituído por recompensas eternas, o texto nos diz que a lei de Deus permanecerá inalterada. E ele usa uma metáfora para dizer isso. Ele fala que nem o menor detalhe da lei será mudado, nem um simples traço será omitido, até que tudo seja cumprido. E na nossa tradução, para que a gente possa entender, ele diz, nem um i ou um tio. Obviamente que isso não é no original dessa forma. Ele usa um rabisquinho assim numa letra que parece um C, um calef.
e para dizer, essa pequena alteração muda completamente o sentido da palavra, da letra. E ele fala, nem essa pequena perninha aqui dessa letra vai mudar, sem que seja cumprida toda a lei de Deus. Então nós já vimos, irmãos, a validade da lei. Agora, em segundo lugar, vamos ver a penalidade da lei. Olha o que ele diz no verso 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Tanto a lei cerimonial quanto a lei moral expressam uma só coisa: a santidade de Deus. Os escribas haviam distorcido a lei em nome deles mesmos. Quebrar a lei e desobedecê-la é ruim, mas fazer o que os fariseus estavam fazendo era pior ainda, porque eles estavam distorcendo a lei. Eles estavam apresentando um testemunho falso a respeito de Deus. A lei não deve ser quebrada, a lei deve ser obedecida. A lei deve ser seguida e também deve ser ensinada. Um mestre, ele deve viver de acordo com aquilo que ele ensina. E não era isso que os fariseus estavam fazendo. Enquanto os escribas e fariseus falavam, eles não praticavam. Eles pregavam sem agir, de acordo com o que eles estavam dizendo. Então, irmãos, se quebrar a lei e ensinar erroneamente suas interpretações diminui aqueles que fazem isso, obedecer a lei e ensiná-la fielmente traz grande honra, como Jesus afirma no final do versículo 19. Olha o que ele diz: esse será considerado grande no reino dos céus. Então nós já vimos a validade da lei, vimos também a penalidade da lei e, por último, em terceiro lugar, vamos ver a advertência que a lei faz. Olha a advertência que a lei nos faz no verso 20. Algumas pessoas que ouviram o que Jesus estava pregando no Sermão do Monte, eles pensaram que Jesus estava diminuindo o padrão moral de Deus. No entanto, Jesus disse algo surpreendente. Olha o que diz no verso 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Essa declaração deve ter sido chocante para aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque os fariseus, eles eram conhecidos por ser aqueles que, com certeza, iriam entrar no céu. Porque se existia alguém que observava e cumpria a lei, na concepção deles, eram os escribas, eram os fariseus. E Jesus está dizendo, simplesmente se você está achando que viver como eles é suficiente, não é. Não adianta. E a pergunta é, o que Jesus quis dizer com isso? Muitos entendem, irmãos, que ele estava dizendo que a justiça dos fariseus não era suficiente para a salvação. E que nós precisamos da justiça de Deus. Isso está correto. Mas há mais ainda nessa declaração. Jesus não está apenas nos justificando a compartilhar a justiça dele conosco, mas ele também nos santifica e nos transforma, tornando-nos pessoas justas. Em outras palavras, irmãos, nossa justiça deve ir além da justiça superficial dos fariseus. Pois se nós somos justos aos nossos próprios olhos, já não nos resta justiça alguma. Se você olha para você mesmo e se vê como alguém justo, você está completamente perdido. Se você acha que você tem merecimento de entrar no reino dos céus, você nunca vai entrar lá. Porque o reino dos céus é reservado para aqueles que reconhecem que não merecem. Os versículos seguintes, Mateus 20, 21 até o 48, que nós iremos estudar nos próximos dias, vai ilustrar o que Jesus quis dizer com a justiça deles excedendo a dos escribas e dos fariseus. A justiça dos fariseus era apenas externa
enquanto a justiça que Deus exige dos cristãos, a verdadeira justiça, brota do coração. É algo interior que afeta o exterior. Não se trata apenas de cumprir rituais externos, mas ter um coração verdadeiramente alinhado com Deus. Os discípulos de Jesus compreendem que a lei é espiritual e respondem a ela não por suas próprias forças, mas no poder do Espírito para transformar os seus corações. É triste, irmãos, que muitas pessoas hoje em dia, assim como os escribas e fariseus na época de Jesus, busquem qualquer maneira de se aproximar de Deus, exceto pelo caminho que Ele mesmo ofereceu. Elas estão dispostas a fazer qualquer esforço, exceto aceitar o sacrifício que Ele fez por elas. Elas estão dispostas a se esforçar fazendo obras religiosas, mas relutam em aceitar a salvação gratuita que Deus oferece. Aceitam muitos presentes e bênçãos de Deus, exceto o presente da salvação. Essas pessoas podem ser religiosas, mas ainda não experimentaram a regeneração espiritual. Como resultado, o texto nos diz: não entrarão no reino dos céus. Jesus deixou claro que não estava rejeitando a lei de Deus. Ele veio restaurar a verdadeira intenção da lei de Deus e remover todas as distorções que as tradições humanas haviam adicionado a elas. Ele destacou a validade da lei, a penalidade da lei e a advertência da lei de Deus. E ele afirmou que o propósito original da lei é mostrar que todas as pessoas são pecadoras e incapazes de cumprir a lei por si mesmas. Aqueles que tentam rebaixar os padrões da lei, como os fariseus e os escribas fizeram, para parecer que eles estavam cumprindo, serão julgados por ela, enquanto aqueles que reconhecem sua necessidade de salvação encontrarão a graça de Deus. Que você tenha essa compreensão. Você precisa da graça de Deus. Você será incapaz, você é incapaz de cumprir o que Deus requer e exige para que você possa entrar no reino dele. A única forma de você ser merecedor é você entender que você não merece. É você entender que você precisa da graça de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e reconheça que você não consegue obedecer à lei. O único que consegue é Cristo. E ele cumpriu a lei de uma vez por todas. Na semana que vem nós vamos continuar, onde nós estudaremos em mais detalhes como Cristo se relaciona com a lei. Por hora vamos orar pedindo e agradecendo a Deus pelo privilégio que tivemos nessa noite de estudar. Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de estudarmos a sua palavra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que os conceitos que olhamos possam ficar estabelecidos nas nossas mentes e nos nossos corações e que possamos ser gratos, ó Deus, que o Senhor cumpriu a lei por nós. O Senhor, ao morrer na cruz do Calvário, pagou o preço que nós éramos incapazes de pagar. E por causa disso nós podemos ser cidadãos do reino de Deus. Eu rogo a Ti, ó Deus, para que se nós tivermos pessoas aqui que precisam compreender que se elas estiverem tentando se auto-justificar, elas serão incapazes de fazer isso. Que o Teu Santo Espírito possa tocar em seus corações e que elas possam recorrer ao Senhor, clamando desesperadamente por perdão e absolvição. E o Senhor, Tua palavra nos diz, está sempre preparado e pronto para nos perdoar. Agradeço a Deus, porque Cristo não aboliu a lei, mas Ele foi o cumprimento dela. E que nós possamos cumprir essa lei através do Seu Filho Jesus Cristo. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.